Informação que acabamos de receber. O ministro do Trabalho, Carlos Lupe, pediu demissão. É uma informação exclusiva de Cristiana Lobo, que fala conosco ao vivo, direto de Brasília. Boa noite, Cristiana. Como é que se deu esta tomada de decisão por parte do ministro? Boa noite a todos. Bem, ele foi instado a pedir demissão, porque se não pedisse, ele seria demitido. Então foi um entendimento entre ele e a presidente Dilma Rousseff de que ele deveria pedir demissão, abrindo caminho, assim, para uma outra etapa de reforma ministerial que será feita em janeiro ainda. Neste momento, o Guto deve assumir interinamente o secretário executivo do Ministério do Trabalho, Paulo Pinto, que é ligado a Carlos Lupe, escolhido por ele para ser o segundo da pasta. Essa decisão foi tomada agora à noite, no começo da noite. A presidente Dilma Rousseff chamou ao Palácio da Alvorada alguns assessores e dali foi dado um recado a Carlos Lupe, que então preparou a sua demissão, que já foi aceita pela presidente Dilma Rousseff. Daqui a pouco ele deve divulgar então um comunicado oficial de que estaria pedindo demissão, e a presidência da República vai divulgar outro dizendo que aceitou a demissão de Carlos Lupe. Isso encerra, portanto, Guto, uma saraivada de denúncias de altos e baixos de Carlos Lupe, que já foi dado como fora do governo algumas vezes e sempre resistiu. Ele disse que só sairia a bala. E essa bala pode ter sido a descoberta de que ele acumulou cargos públicos na Câmara dos Deputados, aqui em Brasília, e na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, durante quase 5 anos. E assim encerra também esse embate que houve no final da semana passada da presidente Dilma Rousseff com a Comissão de Ética Pública, que chegou a recomendar a demissão de Carlos Lupe. Guto. Cristiana, bom, só reiterando, daqui a pouco será feito o anúncio oficial da demissão do 6º ministro, então, deste primeiro ano de governo Dilma Rousseff. Mas eu queria retomar com a Cristiana. Você mencionou a questão dele ter dito que só sairia a bala. Para quem observa de fora e não necessariamente tão ligado aos bastidores em Brasília, de toda maneira ficou a impressão ao longo do tempo que, comparando-se o ministro Carlos Lupe com aqueles outros que deixaram o governo Dilma Rousseff, ele era mesmo talvez um ministro mais forte que os demais, já vinha de muito tempo, já estava no ministério também há bastante tempo, mas trazia sempre aquela junto a ele, aquela imagem de ser um ministro bastante forte, tinha declarações próprias, vinha a público para falar da geração de emprego sempre como uma grande conquista do governo. Ele era efetivamente minimamente mais forte que os demais que deixaram o governo, ou era mais uma ilusão, era um ponto de vista do próprio ministro, Cristiano? Olha, exatamente por ser o 6º ministro a cair do governo envolvido a denúncias de corrupção, a presidente Dilma Rousseff tentou segurá-lo. Isso ficou bastante claro em alguns momentos. Lupe quase saiu do governo, mas acabava ficando exatamente para não engordar essa estatística de número de ministros que deixam o governo em escândalos de corrupção. Mas chegou uma hora que não foi possível mantê-lo no governo. Em alguns momentos, achou-se até que a presidente Dilma Rousseff, por um apreço pessoal ao PDT, partido ao qual ela foi filiada, ela teria mantido ele no cargo em alguns momentos por uma decisão dela. Mas, na verdade, os fatos foram acontecendo, as coisas foram vindo a público e a situação dele ficou insustentável. E desde sexta-feira já se sabe que a situação dele era insustentável. A presidente viajou para a Venezuela, antecipou um pouquinho a volta e fez essa reunião hoje no Palácio da Alvorada, e ali foi sacramentada a saída de Carlos Lupe para ela, assim, poder começar a semana já com outras atenções, com atenção para outras coisas. Aliás, uma das coisas que incomodou muito a presidente, Guto, foi o fato de que esse assunto faxina já tinha saído da pauta e todo mundo já olhava para a reforma ministerial como uma reforma política, o reequilíbrio das forças políticas do governo, mas a decisão da Comissão de Ética Pública de colocar o assunto em pauta, de recomendar a demissão, voltou com o assunto para a pauta. E nisso veio também uma reportagem do jornal Folha de São Paulo mostrando que ele acumulou cargos públicos, o que é proibido, como assessor da Câmara dos Deputados aqui em Brasília e assessor da Câmara de Vereadores no Rio de Janeiro. E esse acúmulo é ilegal, e a presidente Dilma Rousseff, quando conversou com ele na sexta-feira, antes de embarcar para Caracas, ela disse que queria explicações convincentes sobre a situação. E explicações convincentes não são possíveis quando o fato é real.
o acúmulo de cargos públicos na Câmara de Vereadores e na Câmara Federal. Então, a solução foi a saída e a presidente conseguiu que ele pedisse demissão, uma coisa que ele estava resistindo a fazer. E assim ela tenta contornar uma possível crise na relação com o PDT nesse momento de reta final de trabalho legislativo, quando o governo ainda precisa de aprovar algumas coisas importantes no Congresso, como, por exemplo, a prorrogação da DRU, que é uma coisa que está no Senado, e lá o PDT do Senado, que é o senador Cristóvão Buarque, o senador Pedro Tax, já gostariam que Lupe saísse do governo. Então, ela consegue, de alguma forma, manter o PDT unido para as outras votações que são importantes para o governo nessa reta final, e não dá uma destinação decisiva para o Ministério. Ela não disse se vai tirar ou não o Ministério do comando do PDT, e assim mantém a expectativa para janeiro, e aí é quando vai ser resolvida, então, um pouco mais ampla a reforma ministerial. Cristiana Lobo, muito obrigado. Cristiana informando direto e ao vivo de Brasília com o pedido de demissão do ministro do Trabalho, Carlos Lupe. Obrigado, Cristiano.